Olá, boa noite, pessoal. Desculpa aí, eu tive um probleminha e tive que cancelar a live e retornar. Sessões eletrônicas assim, a gente que tem mais de 40 anos tem algumas dificuldades. Mais uma vez eu quero dizer para vocês que volto a compartilhar com vocês essa live. Esta live ela tem por objetivo trazer alguns ensinamentos, e esses ensinamentos dentro daquilo que aprendemos, daquilo que acreditamos, que é justamente um pouquinho da doutrina espírita. Hoje trazer aqui um tema que vem ao encontro do despertar da espiritualidade. Nós vamos falar hoje aqui sobre, vou mudar um pouquinho vamos falar hoje aqui sobre a lei da destruição. É um tema que já tive a oportunidade de falar lá outro dia na Sociedade Espírita, e hoje estou trazendo aqui para poder compartilhar com vocês. É sobre o Livro dos Espíritos, e aqueles que conhecem o Livro dos Espíritos sabem que no capítulo 6, aqui no capítulo 6, trata especificamente capítulo 6. Eu estou abrindo aqui, capítulo 6, vamos lá. Enquanto isso, os irmãos e as irmãs vão escutando aí a musiquinha. Capítulo 6 da Lei da Destruição. Eu estava abrindo aqui, é bom que vai dando tempo às pessoas adentrarem a live. Se você puder compartilhar com alguém, eu vou tentar compartilhar aqui. Eu tentei compartilhar aqui, tive dificuldades. Agora eu vou tentar compartilhar aqui com algumas pessoas. Que traz um capítulo especificamente para tratando desse assunto. É uma codificação, um estudo, aliás, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que deu origem a tudo isso, a doutrina espírita. Agradecer mais uma vez a todos vocês que estão acompanhando, pedir para que, se puder, compartilhar, para que outras pessoas possam também nos acompanhar aqui nesta live. De antemão, já quero pedir que a gente comece a fazer uma oração, e depois desta oração nós vamos então dar início ao estudo. Pai querido, nós te agradecemos por este momento, por trazermos aqui nesta noite
a oportunidade, ó Pai, de podermos compartilhar com os nossos irmãos, nossas irmãs, um pouquinho do estudo sobre o Espiritismo. Pedimos ao Pai para que continue nos dando paz, serenidade, força, que nossos irmãos da espiritualidade possam nos orientar e que a gente consiga, ó Pai, compartilhar com todos aqueles que anseiam por esse estudo, anseiam pelos ensinamentos dos nossos irmãos de jornadas, para que a gente possa, ó Pai, além de compartilhar, levar também um pouco de luz a todos os lares e também receber essa luz, ó Pai. Obrigado, Jesus, continue conosco, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. No comecinho desta live eu fiquei um pouco assim, parece disperso, porque na verdade eu estava aqui, quase que eu desisto da live, só um minutinho. Aqui eu estava preparando e tudo, quando estava preparando, ligaram um som aqui na rua onde eu moro e estava muito barulho aí, quase que eu deixo para fazer a live outro dia. Mas, graças a Deus, parece que o som parou. E agora nós vamos então falar sobre essa lei, capítulo 6 do Evangelho, que trata do assunto especificamente chamado Lei da Destruição. O que seria essa lei da destruição? Qual o foco, qual o objetivo? Porque quando nós falamos de lei da destruição, nós vamos falar da lei do trabalho, nós vamos falar da lei da reprodução, nós vamos falar da lei da adoração, a lei da perda. E vamos falar então, vamos pensar então nesse aspecto de que o que nos quis dizer, ou o que Kardec trouxe e o que os espíritos responderam a respeito da lei da destruição. Quando falamos da lei da destruição, nós podemos então buscar no livro dos Espíritos se é necessário a destruição. Será que destruição é essa? De que forma? Para onde? Como? E de que maneira esta lei pode ser benéfica a nós que aqui em nossa vida no plano terrestre? Sabemos que somos espíritos que aqui, passando não por uma aventura, mas passando por uma experiência na Terra, somos espíritos que estamos encarnados num corpo físico e através desta reencarnação temos a oportunidade de poder então estar aqui e viver essa experiência. Mas passarmos por essa experiência, nós estamos então aqui para, como bem disse aí o companheiro, o amigo Luciano de Souza, estamos aqui para evoluir. E tratar aqui o que é essa evolução no sentido da destruição. Eu vou ler aqui aquilo no Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: a lei da natureza, a destruição. Aí é uma pergunta. A lei da natureza, a destruição, diz o seguinte: os Espíritos responderam: preciso é que tudo se destrua para renascer, se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Meus amigos, meus irmãos, irmãs, quando na cosmovisão espírita, quando a gente fala em lei da destruição, nesta visão, nós temos então um entendimento que nada é e tudo está. Então nós, nesse ciclo evolutivo, nesta oportunidade da vida, nós então chegamos ao entendimento de que nada é, tudo está.
E a destruição talvez seria uma palavra talvez que nos traz um certo temor, porque, poxa, será que as coisas precisam ser destruídas para que eu então tenha a oportunidade ou para que eu evolua, as coisas têm que destruir, inclusive a mim? É uma pergunta, uma interrogação que de repente pode passar na cabeça das pessoas. Como Deus então faria para poder então trazer esses acontecimentos para que as coisas sejam destruídas para que eu continue então tendo esta renovação através da destruição. Nessa visão materialista, talvez nós possamos ter, além desta visão, nós possamos ter assim uma certa indignação com relação a isso. Vamos pensar no planeta Terra. O planeta Terra já foi uma bola de fogo. O planeta Terra já foi uma massa de gelo. Ou o planeta Terra já foi tudo coberto de água. E dentro deste preceito, analisando então o pensamento da destruição, foi necessário que houvesse então todo um processo de transformação, que às vezes chamamos então de destruição, para que o planeta Terra fosse o que é hoje, com quase 5 bilhões de anos, 4 bilhões e meio de anos, o planeta Terra então em sua existência. A destruição natural, ela é bem diferente daquilo que podemos compreender como destruição causada. Então a destruição natural e a destruição então que se torna causal a partir do momento que somos nós mesmos que infelizmente destruímos o nosso habitat, o planeta que vivemos. A lei de Deus, quando se fala de evolução, e nós passamos então a entender que no momento foi bola de fogo, no outro momento massa de gelo, no outro momento o planeta todo coberto de água, e hoje o planeta, dentro deste modelo que é hoje, foi necessário que passasse por várias e várias etapas destrutivas a princípio, mas que observamos como destruição, para que o planeta fosse e o que é hoje, né? Ou o que está hoje, né? Já que quando nós falamos que na visão, nessa cosmovisão espírita, de que nós não nada né? Tudo está, então a gente começa a observar que é simplesmente uma forma de transição natural dentro deste campo destrutivo. Na lei de Deus, então, nós vamos então observar, por exemplo, eu vou dar dois exemplos aqui que poderíamos analisar como esse processo de transformação, dando um aspecto de destruição, né? Vamos analisar, quando eu tive a oportunidade de falar, inclusive no centro, na última palestra, eu mostrei um vídeo da borboleta, que sai do ovinho, come aquele ovinho, se transforma em lagarta, né? Isso, em lagarta, e ela então passa por esse processo de viver rastejando, certo? Então ela rasteja, ela não... E se a gente contasse para aquela lagarta que ela ia passar por esse processo de dor, de transição, para que ela pudesse então voar, será que ela aceitaria o processo da morte da lagarta para a essência dela poder voar, que se transformar em borboleta? É interessante quando a gente pensa nisso. E esse processo e esse não fenômeno, mas esse acontecimento
ele traz até nós, né, nos traz a compreensão de uma destruição, mas não uma destruição para finalidade destrutiva ou de morte, mas de transformação, e essa transformação dando sequência à própria vida. Como disse, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Então vamos aí, 5 bilhões de anos da existência do planeta Terra, de bola de fogo, de massa de gelo, coberto de água, e hoje é um planeta que, apesar de toda a agressão do homem, de toda a agressão ao ecossistema, de toda a agressão ao planeta, o planeta ele continua vivo, apesar de que nós vamos também observando que hoje há uma preocupação maior da própria sobrevivência do planeta e do nosso chamado ecossistema, e as pessoas precisam para que continue a vida, a existência da vida. O que é a lei da destruição, senão a mutação? E essa mutação eu citei como exemplo a borboleta, saindo de um ovo, depois a lagarta, que rasteja, e depois a sua essência voando. Imagina bem ela que sai de um processo de lagarta e depois consegue, então, nessa transformação, essa transformação que cria todo o espaço e o universo para ela, do planeta, o nosso pequeno universo. Há também, nós podemos pensar num pintinho dentro de uma... Eu brinco muito, se contasse para o pintinho o que espera, ele continuaria lá dentro do ovo. Dentro de um ovo. Ele está lá, foi preciso que ele batesse o bico, não é isso? Para quebrar a casquinha do ovo, para que ele pudesse então caminhar livremente. O pequeno universo que ele vivia dentro daquele ovinho, dentro do ovo, aquele era o seu universo. E a partir do momento que ele foi evoluindo, né, fisicamente, naturalmente, que ele então, através do bico, quebre o ovo e possa sair e crie tudo, e tem todo outro campo de vida para a existência então daquele ser. Mandar um abraço para a Rayane, minha sobrinha que está acompanhando. Um abraço, Rayane. Gente, e para todos vocês, é claro, que estão acompanhando. Vejam bem, o planeta ele passa por transformações. São vulcões que agora estão acontecendo em várias partes do planeta. São terremotos, embora em escala muito pequena, mas todo dia acontecem terremotos. Né? O encontro das placas tectônicas que fazem a transformação do planeta. E é muito simples quando a gente pensa nisso, porque se as coisas estão acontecendo de forma natural e nós estamos aqui vivendo também, embora, como disse, há todo um processo de agressividade à natureza, ao planeta, né? Porque quando nós pensamos então de destruição natural para uma destruição causada por nós mesmos, por nós seres humanos, porque o planeta não é meramente nosso. O planeta é dos animais, das plantas, de todo, como eu disse, do ecossistema. E nós humanos temos o entendimento de que o planeta nos pertence. O ser mais pequenininho do planeta, ele faz parte desse ecossistema. Ele faz parte da existência, da energia divina, de alguma forma. O Evangelho, lá no livro, aqui mesmo no livro dos Espíritos, diz que quando pergunta o que é Deus, já na primeira pergunta, e eu vou estar aqui abrindo, inclusive, a resposta ela é muito simples, e ela, dentro dessa simplicidade, ela é natural, né? De que o que nos responde os Espíritos, quando pergunta, não pergunta quem é Deus, não, pergunta que é Deus, nem o que é Deus, nem quem é Deus.
a pergunta diz o seguinte: que é Deus? E a resposta ela é bem natural e simples, dada a nós, para nosso entendimento, né? Nós que temos talvez um pensamento ainda muito abstrato da existência do próprio Deus em nossa vida, ou na existência desse Deus, e responde o seguinte: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então tudo que se tem, todo o universo, e especificamente falando do nosso planeta, é o princípio inteligente, é a causa primária, Deus. Nós somos efeito de uma causa. E vejam bem, aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 734, diz o seguinte: nós falamos aqui de vulcões ativos, de terremotos, maremotos e tudo que acontece no planeta, e acontece naturalmente, ou algumas coisas que acontecem que são causadas por nós, seres humanos, certo? Então, na pergunta 734 diz o seguinte: em seu estado atual, tem o homem o direito ilimitado da destruição sobre os animais? Olha bem, em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado da destruição sobre os animais? A resposta dos espíritos é a seguinte: tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. Ponto. O abuso jamais constitui direito. Então vamos aqui falar sobre esse abuso. Aquilo que Deus nos permite em termos de alimento, né? Nós em pleno século XXI e no terceiro milênio ainda somos carnívoros, comemos carne de outros seres, certo? Dentro da nossa talvez falta de evolução, alguns médicos dizem que é necessário que o corpo tem que se alimentar de carne para poder ter a subsistência. Mas hoje já se tem, inclusive, estudos que dizem que não. E, por exemplo, tudo bem, então, de forma natural, para manter o nosso sustento, para manter a vida, seria então um processo, olha bem, natural. Mas uma pessoa que vai caçar, por exemplo, já passa no campo do que é limitado. Vai para aquilo que é ilimitado, matar por prazer. Ir, sair de casa para poder caçar sem a mínima pretensão de se alimentar da sua caça, então seria bestialidade, ou o que os espíritos chamam de bestialidade, ou seja, mesmo ignorância, primitividade, falta de evolução. Talvez seja nós, ou somos nós, os únicos seres que matam por prazer. Em vários aspectos. Nós estamos falando especificamente aqui da questão do uso ilimitado dos animais, nós para com os animais. Então convenhamos que o que será que precisamos matar os animais? Isso é uma resposta que cada um vai dizer para si mesmo. Temos essa necessidade de matar para nos alimentar hoje, diante de toda a ciência e tecnologia que avançaram no planeta? Aí outro dia eu falei isso para alguém que disse: meu irmão, estão matando os homens uns aos outros na guerra, lá na Rússia, na Ucrânia, lá na faixa de Gaza, em vários cantos do planeta. Mas é o uso ilimitado contra os animais, e o uso também ilimitado de assassino de homens para com homens. O alimento é forma de sobrevivência.
Então, o que nos torna, o que nos dá a forma de sobrevivência é uma lei natural. E essa lei, ela é divina. Mas, por outro lado, gente, o abuso, como bem diz no Livro dos Espíritos, é bestialidade. Se nós formos buscar na pergunta 735 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver essa resposta, ela é bem colocada aqui, 735. Olha o que diz a pergunta e o que nos diz a resposta. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade? Como eu falei aqui, quando a gente sai de casa para caçar, para matar os animais apenas pelo fato do prazer de querer caçar e matar. Intrinsecamente está dentro de nós, então, esse desejo de prazer, não tem um objetivo real de alimentos, mas sim o prazer de matar outro ser. Os Espíritos nos respondem o seguinte, olha bem: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Então nós estamos primitivos, nós somos ignorantes, nós somos abruptos, nós somos primitivos, já falei, nós somos inclusive covardes dentro deste prazer de matar, de usar do poder da inteligência para com isso matar outro ser. Veja bem, toda destruição, continuando a resposta, toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem dotado do livre-arbítrio destrói sem necessidade. Terá que prestar conta do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Então estamos agindo instintivamente sob o poder obsessivo de destruição, de eliminação, de prazer, de gozo. Queridos, esse livro aqui foi escrito no século XIX. Essa resposta dos Espíritos foi escrita há quase 200 anos atrás. E já trouxe aqui a preocupação do excesso. E quando se tratou aqui da lei da destruição, ou trata-se da lei da destruição, nós estamos falando desse processo de bestialidade mesmo, do homem para com os animais. E se fosse o inverso? Todo abuso é o mau uso da lei do livre-arbítrio. Não digo nem lei, do livre-arbítrio que Deus nos concede. E esse livre-arbítrio, quando façamos um mau uso dele, teremos consequências nesta ou em outra vida. Estamos falhando quando nos sujeitamos a tamanha bestialidade. Com relação ao planeta, nós somos predadores de nós mesmos. As grandes indústrias que destroem a mata, que destroem nosso sistema, do ecossistema, que nos causa aí a camada de ozônio que está aí. E sofremos consequências terríveis em virtude disso. Vejam bem, nós tivemos aí o coronavírus. E o coronavírus era então um vírus de menor potencial nos animais, e o homem invade então e mata os animais.
E o coronavírus, ele não é bom nem ruim porque ele não tem sentimento. Ele necessariamente precisa ali de um hospedeiro. E esse hospedeiro, o homem então que se alimentou daquele animal selvagem que não tinha necessidade de se alimentar e passou a ser então, e nessa transmissão do homem para o homem. Então nós passamos a ser esses predadores de nós mesmos, da própria vida. E o coronavírus só aqui no Brasil matou quase 700 mil pessoas. É claro, nós sabemos do chamado karma coletivo, das expiações que vêm, da necessidade do retorno à pátria espiritual das pessoas. Mas, gente, houve aí sim uma agressão e um excesso que não é destruição da lei natural, da lei de Deus, e sim causada pelo próprio homem. E passamos então a ter esse sentimento chamado de ecocídio, né? É aquela coisa de estamos destruindo o nosso ecossistema, e há uma preocupação de parte hoje dos governantes com relação a isso, e outra preocupação de alguns governantes que não querem nem saber, não estão nem aí com relação a isso, e é preocupante. E esse ecocídio pode custar, ou vai custar, se não tiver um breque aí, se não, as pessoas não conscientizarem, vai custar muito caro a sobrevivência humana aqui na Terra. Somos então predadores da vida, sabotadores da vida, predadores do planeta e sabotadores da nossa vida, nossa existência. Temos no planeta fauna, flora, nosso ecossistema, Deus nos deu. Eu fico imaginando Jesus quando foi designado a formação da terra, o trabalho dele e dos espíritos amigos que trabalharam para poder formar tudo isso que está aí, juntamente com, e quando Deus designou a isso, oxigênio, hidrogênio, e tudo aquilo que, gás carbônico, e tudo aquilo que o planeta, que Jesus nos trouxe divinamente especificado para a nossa sobrevivência. E passamos a destruir, né? Eu até às vezes questiono essa destruição. Na verdade, nós somos mais vítimas, e não a vítima, né, especificamente, mas das grandes indústrias, das grandes que destrói para ter lucros, né, e extraem tudo da terra. E somos predadores. O ser humano, ele chega no espaço, ocupa esse espaço, se reproduz, e essa reprodução, às vezes até sem um processo, apesar de que temos que ter esse conceito da reencarnação e oportunidade aos nossos irmãos que querem reencarnar. Usamos todos os recursos naturais daquele local, saímos dali, vamos para outros, e para outro, e para outro. E com esse sentimento de sabotador da vida. O Papa Francisco, ele disse uma frase que, vamos lembrar aqui do Papa Francisco, né? Que Deus o tenha. Essa semana também nós tivemos o desencarne de Divaldo Franco, que a espiritualidade o receba de braços abertos pela sua grande missão aqui na Terra. Mas o Papa Francisco, ele pronunciou o seguinte: destruímos a natureza e não atendemos à necessidade dos mais pobres. Destruímos a natureza, e as pessoas continuam passando fome em várias partes do planeta. As pessoas continuam sofrendo.
em muitos locais desse planeta. Porque o acúmulo e o egoísmo humano e a ganância fala muito mais alto do que ser solidário, fraterno, caridoso. As nossas destruições, quando destruímos por nossas mãos, nada tem a ver com a lei de destruição ou de metamorfose ou de transformação por Deus. Quando o Papa que trouxe a mensagem específica da preservação da espécie humana, da preservação do planeta, do respeito às diferenças. Mas nada tem a ver com esse pensamento destrutivo do nosso eco-suicídio ou sermos predadores de nós mesmos. A ganância causa a destruição. E a ganância não é a lei da destruição natural. Podemos citar, por exemplo, a nossa matéria quando falamos em destruição. Somos corpo, perispírito e espírito. E a nossa matéria nós reencarnamos aqui, somos em pele animal, em corpo físico. Passamos aqui um tempo, ao desencarnarmos voltamos para... Somos... o corpo físico volta ao pó, volta à terra, o que era. E o espírito continua vivo, que é a nossa essência, que é divina. Essa não tem destruição, essa é divina. Mas na visão material aqui, nós somos passageiros, sim. O nosso corpo tem hora de chegada e hora de partida, quando não somos causadores desta partida. Quando não cometemos suicídios lentos ou suicídios rápidos. Quero mandar um abraço para Zé Bezerra. Boa noite, meu amigo. Vejam bem, nossos ossos, eles levam aqui, olha bem o que é a lei da destruição de transformação, pensando no corpo físico. Nossos ossos levam aqui 10, 15 anos, eles são totalmente transformados. Olhando dentro do aspecto biológico. 10 anos seria os músculos de 15 a 20 anos. As células do coração, a cada 20 anos, são totalmente mudadas. Isso é uma lei natural de transformação. É necessário que se destrua o antigo para que se nasça o novo. E nós, amigos, muitas vezes pensamos viver aqui vivemos aqui como se fôssemos eternos e que jamais iríamos embora. A nossa matéria um dia vai partir, vai sair daqui, aliás, vai morrer. E o nosso espírito volta ao que era, na sua essência, que continuará vivo, individualmente, você, eu, nós. Ao analisarmos isso também, poderíamos pensar o seguinte: se o mundo espiritual é tão bom, por que temos tanto medo da morte? Por que temos temor da morte? Então vamos à pergunta da 728, aqui do Livro dos Espíritos, que é interessante essa pergunta,
que eu já li, mas vou ler de novo. É lei de natureza, é lei da natureza a destruição? Veja bem o que nos pergunta. É lei da natureza a destruição? Os Espíritos respondem o seguinte: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Vou só ler a última parte. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Somos renovados. Um rabino chegou a Jesus e disse a Nicodemos, disse: bom mestre, o que posso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse para ele para seguir os mandamentos e disse mais: necessário vos é nascer de novo. Aquele rabino disse: como pode o velho voltar ao ventre da minha mãe? Jesus disse: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é espírito, o vento vai, o espírito vai para onde o vento. Veja bem a profundidade disso. Necessário vos é nascer de novo. Quando falamos em lei de destruição, e aqui diz o seguinte: o que nós chamamos de destruição não passa de transformação. E esse é o sentido real da nossa vida, do nosso tempo aqui. Se instintivamente não tivéssemos temor, se Deus não tivesse nos dado o temor para a nossa preservação, desencarnaríamos rápido demais, porque não teríamos controle, não digo medo, mas esse instinto de preservar a nossa matéria. E quanto mais tempo ficarmos aqui, mais abrangente a oportunidade de melhorar para evoluirmos. E quando Jesus fala necessário vos é nascer de novo, ele está dizendo da reencarnação, das oportunidades. Nós temos instinto de reprodução e de conservação. Reproduzimos, materialmente falando, e temos instinto de nos conservarmos a vida. Para com isso, dentro desse instinto, não cometermos, se não tivesse instinto de reprodução, subia num prédio e pulava de lá. Instinto de preservação. Mas é justamente aí onde Deus nos dá para que a gente tenha consciência da responsabilidade nossa para com a nossa matéria. Enfim, mantendo, para encerrar o nosso estudo, ou a nossa reflexão desta noite, muito obrigado, Cida, por tudo que está mandando aí. A lei da destruição, nesta concepção, não passa, e a gente precisa estar atento a isso, não passa de transformação. É uma lei divina que nos traz o direito de renovarmos. E essa renovação é oportunidade. E quando falamos em transformação, falamos então na lei de causa e efeito. Que nós somos efeito de uma causa, tanto efeito divino como material. Para que eu tivesse aqui, meu pai e minha mãe tiveram que ter uma relação
para que então fosse possível eu estar aqui hoje, materialmente falando. E para que eu existisse, que Deus criou o espírito simples e ignorante, para que eu aqui esteja falando com vocês e recebendo as vibrações e junto com vocês aqui. Então, a lei de destruição, renovação, transformação e causa e efeito. Citei como exemplo a borboleta, na sua transformação de lagarta, deixa de ser lagarta para ser uma borboleta. Citei como exemplo o pequeno universo de um pintinho dentro do ovo, seu pequeno universo ali, e a partir do momento que ele bica e destrói o ovo ali, então ele sai e tem um novo universo. Nós sabemos que no universo a lei que rege, a lei de causa e efeito, que é a lei da ação e reação, precisamos sim preservar o nosso ecossistema. Precisamos sim defender o nosso meio ambiente. É missão nossa, é nossa casa. Não quer uma casa toda suja, sem condições de vida. Até porque nós temos que preservar para futuras gerações. E ensinar a essas futuras gerações que devem também preservar a nossa casa, o nosso planeta. Planeta que hoje é de expiação e prova e vai passar a planeta de regeneração. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Nós somos efeitos de uma causa. E por fim, compreendemos que a lei da destruição é um catalisador para a evolução. E em poucas palavras, é o progresso, como em todo. Assim nos explica nossos irmãos da espiritualidade. Que a gente faça todos os dias uma reflexão sobre tal tema. Eu gostaria agora, para encerrar, eu sempre faço isso, que está um copo com água, uma pequena taça. Para encerrar nossa live com a oração, com a prece, mas também com esta água. Se você tiver a oportunidade de pegar uma água, nós vamos fazer uma oração para fluidificar a água para todos nós. Se você tiver chance de pegar aí na sua casa, onde você estiver, para poder, eu estou tentando pôr ela mais alta aqui, no livro aqui, para podermos fazer então a oração da fluidificação desta água. Pedir a Deus que nos dê o remédio necessário para a cura das nossas doenças, sejam elas mentais, físicas, emocionais, espirituais, por que não? Então vamos juntos aqui agora, para encerrar. Convido você a fechar os seus olhos e que a gente possa então fazer essa oração. Pai querido, nós queremos agradecer mais uma vez pelo privilégio de estarmos, aliás, compartilhando com nossos irmãos e nossas irmãs, onde quer que eles estejam, compartilhando sobre esse tema que é a lei da destruição, mas falando sobre a espiritualidade, como renovação e oportunidade. Falando da vida física, da nossa experiência aqui no plano terrestre. Mas queremos agradecer pelos irmãos da espiritualidade e pedir ao Pai que esses irmãos visitem os lares, que dê oportunidade àqueles que sofrem, dando-lhes a oportunidade de poder sentir neste plano um pouco de felicidade.
Traga até nós, ó Pai, a capacidade de sermos serenos, de sabermos, ó Pai, distinguir uma coisa das outras, de termos, ó Pai, principalmente, um pouco da humildade que teve Jesus. Nos dê a perseverança, nos dê, ó Pai, a capacidade de podermos colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que aqui falamos, aquilo que aprendemos. Pedimos em prol, ó Pai, deste planeta, para que traga paz, para que os homens se conscientizem da necessidade da paz, da fraternidade e da solidariedade, uns para com os outros. Mas enfim, ó Pai, Mestre Jesus, como vós transformaste água em vinho nas bodas de Caná, numa festa de casamento, transformai também esta água num santo remédio, para enfim trazer a cura dos males emocionais, mentais, espirituais. Enfim, obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Muito obrigado a cada um de vocês. Próxima semana estaremos aqui mais uma vez para poder, é claro, encerrar agora e podermos compartilhar mais um tema do Evangelho dentro da doutrina espírita, a doutrina do amor. Fiquem com Deus, continue com Ele. Um grande abraço.